Oi pessoal, nós estamos aqui hoje com Rafael Manteço, tutor do Jimmy, o Bull Terrier mais famoso do mundo. Não tem como falar de Bull Terrier e não falar do Jimmy, né? Vou iniciar agradecendo a Drogavet, nossa patrocinadora. Chega de sofrer na hora de medicar o seu pet. Pergunte sempre ao veterinário se o medicamento que ele vai receitar pode ser manipulado. Passa um Drogavet, faça um medicamento exclusivo para o seu pet. E a hora da medicação vai ser uma hora de alegria para você e para o seu pet. Depois você conta pra gente. A Nala faz uso e ela ama. Ela fica achando que é petisco. Todo dia ela vai atrás do potinho de remédio dela. Vale super a pena. Drogavet Volta Redonda. Oi, Rafael. Bem-vindo! Bem, obrigado. Eu tô aqui encantado com ela no meu colo, né? Não dá vontade de sair daqui mais. Pois é, a Nala não é assim, tá? É a melhor recepção que eu já tive na minha vida. Eu gostaria de chegar em todos os lugares e ter esse tipo de recepção. Gente, a gente trouxe a Nala pro estúdio para ela conhecer o Rafael, né? O Rafael ele tem uma história muito linda com os Bulls, em especial com o Jimmy. E aí foi uma conexão incrível. Eu falei, Rafael, a Nala não vai participar do programa com a gente. E aí, de repente, ela me desmentiu, fingiu que é uma cadelinha boa e tá ali curtindo um colo. Vamos fazer o episódio com ela, né? Total, tomara que ela não saia daqui, né? Se quiser sair também, tá tudo certo. Mas é que tá tão gostoso ela aqui em cima. Acho que ela só sai se ela quiser ir ao banheiro, porque ela tá super confortável aí. Pois é, eu acho que ela tá curtindo. Não mais do que eu. Ela tá se amarrando. Nossa, também tô tão feliz de receber você. Obrigado. Você tem noção do seu tamanho, da sua importância, Imagina. do amor que as pessoas têm por você? Você é muito especial. Obrigado. A sua história é muito linda. Obrigado. E ela me impactou desde o primeiro desenho. Eu acompanho vocês. E quando isso tudo aqui começou, eu falei, gente, não existe Nalacast, não existe Bull Terrier sem o Jimmy, né? E aí eu fui atrás de você de todas as formas que eu podia. Te Obrigado. procurei em vários canais e muito feliz, muito obrigada mesmo por estar com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado mesmo. É um prazer estar aqui. Conta pra gente como que o Jimmy chegou na sua vida. Conto. Eu acho que o Jimmy chegou quando o primeiro cachorro chegou na minha vida. Meu primeiro cachorro foi um cachorro da casa. Foi um pitbull. Eu morava em Carangola. Isso era 98, um ano que o pitbull ficou muito famoso em mídia como um cachorro agressivo, de rinha, de gente que fazia jiu-jitsu, sabe? O estereótipo do cachorro de briga. Uhum. E aí, na minha rua, o filho de uma vizinha tinha ganhado um pitbull. E por causa, né, de todas as notícias e tudo que se falava mal do pitbull, ela quis desaparecer com esse cachorro. Ela não queria que ele ficasse com ele de jeito nenhum, porque ela achou que ele ia matar a família inteira. Sabe aquela coisa, você tá criando um serial killer dentro de casa, assim. E o meu pai, ele tem um sítio, ele mora num sítio. Então ela ofereceu pra ele, pra ser um cachorro de sítio. Falou, você quer esse cachorro? É um cachorro de guarda, que você pode levar pro sítio, você pode ficar. Só que ele era ainda muito filhotinho, ele era muito pequenininho. O meu pai falou, tá bom, me dá que eu vou levar ele pro sítio pra ser um cachorro de guarda. E nisso ele foi ficando lá em casa. Ficava no quintal e tinha essa regra, né, que era da porta pra fora, assim, o cachorro fica da porta pra fora. Aí era pra ele ficar uma semana e ele ficou a vida inteira. Era um cachorro extremamente amoroso, extremamente dócil. Eles são muito, né? Eles são muito fodas. E eu era apaixonado pela agilidade atlética deles. O pitbull, ele é foda, né? Ele sobe parede, ele se pendura pela boca. Então eu adorava esse tipo de coisa, assim. Eu adorava que ele não era um cachorro que latia, porque me incomoda muito cachorro que late. E eu fazia longuíssimas caminhadas com ele, assim. Saía de casa, andava 5 quilômetros para chegar numa cachoeira, voltava 5 quilômetros. Ele adorava nadar. Então essa coisa do cachorro que fazia esporte, sabe? Desse cachorro mais bruto, assim, que não é um cachorro fofinho, é um cachorro que briga pulando em você, e você tromba, e você puxa, e você joga um negócio, e ele destrói, ele pendura um pneu. Eu amava isso. E descobri que eu gostava
desse tipo de personalidade, assim. Mas era o meu primeiro cachorro, eu devia ter uns 12, 13 anos, morava com meus pais e tava, né, não era o meu cachorro. Eu morava na casa que esse cachorro morava e ele tinha uma relação distante. E aí, descobri nessa ocasião que eu gostava de cachorro, mas depois que o Saddam morreu eu nunca mais tive cachorro. Aí, anos se passaram. A primeira vez que eu vi um Bull Terrier, eu vi ele em formato de desenho animado. Eu vi o... Qual desenho? O Ike the Cat. Ah, sim. E ele tinha ele tinha no jardim dele um Bull Terrier, que era um cachorrinho até com barbatana de tubarão, né? Porque os Bull Terriers, eles têm uma semelhança de boca com o tubarão. E ele era um tubarão e com vários animais, né? Com vários. Poxa com porco, vida. com ovelha. A gente pode listar um monte aqui. E aí eu amei esse cachorrinho. E ele era o estereótipo do Bull Terrier, que sempre foi pintado. Um cachorro com uma coleira com uns spikes gigantescos, preso na corrente, que mordia e atacava tudo que chegava perto. Mas eu amava aquele cachorro desse desenho. Fui descobrir depois que ele era um Bull Terrier. O segundo Bull Terrier que eu vi e que eu me encantei com ele também foi um Bull Terrier bastante estereotipado, que foi o Bull Terrier do Toy Story. Sim. O cachorro do personagem que destrói os bonecos no final. Por incrível que pareça, não era por essa característica que eu gostava dos Bull Terriers. Eu gostava pelo formato da cabeça, mas eu nem sabia muito bem o que era aquilo. Até que saiu o Baby, o porquinho. Excelente. Nossa, também. O dia que eu vi pela primeira vez ele ao vivo, assim, a raça, eu falei, caralho, que bicho é esse? Eu fiquei apaixonado. Eu nunca tinha visto uma coisa tão bonita na minha vida, assim. É como ver um arco-íris, assim, é como ver um pôr do sol. É algo que não dá pra descrever, assim. Foi a primeira vez que eu vi ele de carne e osso, assim, que não era um desenho, eu fiquei completamente apaixonado. Isso era uma época que não tinha internet, você não conseguia muita informação. Então, de alguma forma, eu fui pesquisar essa raça, mas estava longe ainda de eu um dia conseguir ter, porque eu morava ainda com os meus pais, estava no processo, era um adolescente, mas eu já me encantei por eles. E aí eu lembro que a primeira vez que eu vi um Bull Terrier ao vivo foi numa excursão de escola que a gente fez para o Rio de Janeiro, pra você ver como me marca, essa raça me marca. E aí a gente foi na Quinta da Boa Vista, no museu, e na volta, na hora de vir embora, o motorista do ônibus decidiu passar por alguns pontos turísticos, não pra gente descer do ônibus, mas pra gente pelo menos ver. Vou passar em frente ao Pão de Açúcar, pra vocês verem o Pão de Açúcar. Passar em frente à praia de Copacabana, pra vocês verem a praia. E aí, quando ele passou na praia de Copacabana, tinha uma mulher atravessando a faixa de pedestre com 2 Bull Terriers brancos. Com 2? Eu fiquei enlouquecido. Imagino como que deve ser passear com 2 bulls, um puxando pra cada lado. Eu fiquei enlouquecido. E aí eu botei o corpo pra fora da janela. Eu falei, meu Deus, eles são maravilhosos. E ela não entendeu nada. Foi a primeira vez que eu vi eles ao vivo, assim. Aquilo marcou minha vida pra sempre. Isso e foi aí, em que ano, mais ou menos? Isso foi anos 2000, assim, mais ou menos. 99, 2000, 2001. No máximo, anos 2000. Foi a primeira vez que eu vi e eu decidi nesse dia que se eu fosse ter um cachorro, esse cachorro seria um Bull Terrier. E aí a vida passou, né? Eu namorava, de namoro a gente evoluiu pra casar, e aí quando a gente se casou, eu e a minha ex-mulher, a gente falou, cara, vamos ter um cachorro, porque ela também adorava cachorro. Mas adorava Bull? Ainda não. Na minha casa aconteceu a mesma coisa, ainda Rafael. Não. Mas aí que tá. Ela topou, né, em ser um Bull Terrier porque ela achava ele lindo, mas não tinha a conexão que eu tinha, mas ela acabou depois desenvolvendo esse amor por eles, porque eles são muito foda. São. E aí a gente foi atrás, né? E aí, beleza, como que a gente compra um Bull Terrier? Porque seria ótimo
se a gente pudesse, naquela época, adotar um Bull Terrier. Mas não se abandonava Bull Terrier. E eu sei que eu tenho participação nisso, né? A gente chama de o efeito Nemo. Quando o filme do Nemo foi lançado, quase acabaram os peixes palhaços, porque todo mundo queria ter um peixe palhaço. Mesma coisa o 101 Dálmatas, todo mundo queria ter um dálmata depois do filme. E eu reconheço que depois do sucesso que o Jimmy fez em rede social, muitas pessoas pensaram em ter Bull Terrier. Sim. E muitas pessoas que não tiveram a menor condição de ter Bull Terrier. E foi um trabalho muito legal também, porque você desmistificou o que a raça era, de Sim. ser um cão gladiador, de ser um cão para sua segurança. Você mostrou como ele é um cão Sim. de companhia, como eles são cães fofos, né? Sim. Isso acabou trazendo para as pessoas. E para mim, para minha casa, eu ficava assim, olha aqui, mãe, olha esse cachorro aqui. Você acha que esse cachorro é bravo? Então você teve um trabalho muito importante com a Sim. raça. Sim. E isso foi, a gente vai chegar lá, mas isso foi uma necessidade minha do meu dia a dia, assim, de sair com ele na rua e as pessoas atravessarem a rua por causa dele, as pessoas xingarem ele e eu xingar as pessoas de volta. Então, pra mim era inaceitável um bicho que eu amava pra caralho e que era doce, que era fofo e que as pessoas tinham esse preconceito com ele na rua, sabe? Então, um pouco das fotos e de tudo que a gente fez foi nesse sentido mesmo, de mostrar que eles são fodas e que as pessoas que não sabem porra nenhuma, sabe? Que elas são preconceituosas e tal. Então, nessa época, você quer capotar e não tá achando uma posição, mas você vai achar. Não tem problema eu ficar todo torto, não. Você tem que ficar confortável. E aí, nessa época que a gente decidiu ter um cachorro, né? Onde que a gente vai arrumar? Onde que nós vamos comprar? Aí eu lembro, eu tava indo... Meus pais tinham... Eu morava em Belo Horizonte nessa época. Tava casado. Meus pais foram nos visitar. E a gente foi dar uma volta na Pampulha, assim, num sábado ou num domingo. E quando a gente passou em frente a uma pet shop, tava tendo uma feirinha de cães nessa feirinha. A gente desceu. E aí a minha mãe perguntou a uma criadora que tava lá, falou, você não tem Bull Terrier aqui não? A gente tá procurando. Ela falou, aqui não, mas tô com uma ninhada para nascer no final de dezembro. Tá aqui meu contato. Falei, maravilha. E aí eu peguei o contato dela. No final de dezembro eu mandei uma mensagem. Oi, eu peguei seu telefone numa feirinha, né? Falou, eles nasceram semana passada. Eles nasceram dia 29 de dezembro. E aí, se eu não me engano, o Jimmy nasceu com mais 4 irmãos. E uma coisa que eu não sabia é que os criadores, não sei se todos fazem isso, mas ela colocava no nome dos irmãos para saber que eles são irmãos e não são tios e não são primos, porque para não fazer cruzamento consanguíneo, ela colocava os nomes de uma categoria. Por exemplo, os tios do Jimmy têm nomes de compositores. Então o Mozart, o Beethoven, o Bach, enfim, segue uma categoria. Quando o Jimmy nasceu, ela decidiu que eles seriam X-Men. Então todos eles ganharam nomes de super-heróis. Então tem a Storm, tem o Jack, que é o Logan do Wolverine, e o Jimmy ficou com o pior nome. Qual era? De um super-herói que ninguém nunca tinha ouvido falar. Fortão. Ela deu esse nome pro Jimmy na época. Fortão. E já tinha escolhido os nomes, já tinha pedigree e tal. Mas enfim, isso a gente no documento dele veio escrito Fortão. O Fortão virou o segundo nome, porque tá. a minha ex-esposa não aceitou esse nome nem a pau, porque ela já tinha escolhido Jimmy Choo pra ele. Então o Fortão virou sobrenome. Mas isso rendeu depois. Então quando Jimmy Choo Fortão. Jimmy Choo Fortão. Fortão é o segundo nome dele. E aí, beleza. Falei, eu quero um cachorro.
ela falou, você tem preferência? Eu falei, eu queria branco. Ela falou, tem um macho e macho. Ela falou, eu tenho um macho branco com as orelhas marrons. Eu falei, tá, vamos combinar um dia e a gente vai lá conhecer. Eu tenho essas fotos, assim, eu tinha um Motorola na época. Eu consegui encontrar essas fotos, sabe-se lá como, do primeiro dia que eu vi ele. Ele era do tamanho dessa caneca. Desse tamanhozinho, ainda mamava no meio dos irmãos. E aí quando eu cheguei, assim, que ela abriu a porta, a mãe dele chamava Serena linda, eles mamando. Ele foi o primeiro que veio, assim. Ele não era o maior, ele não era o mais forte, apesar de ter o nome de fortão. Mas foi amor à primeira vista. É como se eu soubesse, falando hoje, que ia ser tão foda. E foi muito foda. Tenho certeza. Escolhi ele. Ela falou, você vai passar aqui daqui 40 dias para buscar. E aí foi assim que ele chegou na minha vida. Já era uma coisa, né, que despertou lá atrás no Saddam. E aí eu fui conhecendo a raça aleatoriamente por coisas que eu vi na internet, pesquisei, né, fiz uma pesquisa super responsável, eu acho que todo mundo tem que fazer, sobre cruzamento de raça, né? Isso é uma discussão que é sempre muito polêmica. Por que comprar um cachorro se você pode adotar? Eu, particularmente, não gosto de todo cachorro. Não me identifico com todo cachorro. Sim. E eu acho que todo mundo tem esse direito, sim, de se identificar com uma determinada raça e não uma outra. E se todo mundo tivesse o mesmo amor e dedicação que eu tenho, que você tem, não existiria cachorro abandonado. Não passa na nossa cabeça nunca, jamais, abandonar um cachorro. Então, se todo mundo fosse igual a mim, se fosse igual a você, todo mundo poderia comprar cachorro, não ia cruzar, não ia distribuir cachorro irresponsavelmente, exatamente, não ia abandonar. Então acho que todo mundo tem o direito de ter o cachorro que quer. Eu amo Bull Terrier. E aí, assim, você vai ter um Bull Terrier, você sabe, né, que eles têm uma tendência a ter problema de pele. Você sabe que eles têm uma tendência a ter problema de articulação, problema cardíaco. Então, se você não compra o cachorro de alguém com responsabilidade, que ama a raça tanto quanto, você está fomentando, né, fazenda de cachorro, de alguém que explora um bicho e sai fazendo aquele monte de filhote, sai vendendo aquilo de qualquer jeito. Então teve uma responsabilidade e uma preocupação minha de pesquisar muito sobre essa criadora, assim, que acabou virando depois uma amiga, que quando eu precisava viajar, o Jimmy ficava na casa dela, sabe? Porque era alguém que amava ele tanto quanto eu, que me ligava para saber se eu estava dando a ração certa, porque ela era uma mãezona também. Então essa responsabilidade da raça, assim, com o filhote, sabe? Eu acho que todo mundo tem o direito de ter a raça que quer. Exato. Desde que tenha uma responsabilidade. Vá pesquisar, sim, procure saber. Você vai pagar caro se isso você tem quiser. Que ser feito antes, né? Total. Porque você descobrir como o cachorro é depois que você tem ele, eu acho tão triste. Pois é. A doação de um cão. Não, você tá doido. E hoje em dia você tem muita informação sobre personalidade, sobre hábito, sabe? Não dá pra falar que é surpresa mais, sabe? E pesquisando ainda vem algumas surpresas. Total. Né? Imagina não pesquisando. Porque tem características. Dani, eu falo que todo Bull Terrier, eu tenho uma teoria que eles são 50% idênticos e 50% únicos. Então, assim, isso é só uma teoria, né? Só para ilustrar. É óbvio que a parte genética faz com que todos eles sejam muito parecidos, que tenham hábitos iguais, que dormem com a cara enfiada, que você identifica o Jimmy na Nala e eu identifico
a Nala no Jimmy, todos se identificam. Eles não conseguem subir num sofá. Exatamente. Quando estão com preguiça, mas sobe 2 metros quando querem ir atrás da bolinha. Exatamente. Essa personalidade é única em todos eles. Você consegue ver o seu nos outros. Rafael, e aquela pirraça no meio do passeio? Eles são muito teimosos, né, cara? Gente, eles têm que personalidade isso, né? pronta. Eles são muito foda. Eu passo uma vergonha, porque a Nala não é minha, né? A Nala escolheu o Eduardo como dono dela. Ela me faz de babá dela. No passeio ela não quer voltar, ou eu tenho que voltar com ela no colo, ou eu tenho que ir mais um pouquinho, virar a rua pra ela entender que a gente não tá de fato voltando. Fácil não. Ela é muito esperta, né? Eles são muito espertos, cara. Me desmentiu legal, olha só. A gente já tá aqui há um tempão conversando. A minha perna já tá dormente. Se você quiser fazer uma cirurgia de joelho aqui agora, não tem problema nenhum. Desculpa, só pra eu não... Só pra não... Aqui, fingindo que tem 5 quilos. É isso, um passarinho. Ó, eu vou fazer uma foto dessa carinha dela enfiada aí. Vê se tem como não gostar de gravar um podcast desse, gente. Muita fofura. É muito amor. Mas aí foi isso, né? Essa minha busca, né, por um cachorro e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim. Foi o meu relacionamento mais longo. Foi a pessoa que mais tempo, né, a coisa que mais tempo conviveu comigo. E as melhores coisas que eu vivi na minha vida, eu vivi por causa dessa decisão lá em 2009 de ter esse cara na minha vida. O Jimmy chegou em 2009. Chegou em 2009. Na verdade, ele chegou em 2010. Porque ele nasceu em dezembro de 2009 e foi lá pra casa tipo fevereiro assim, de 2010. E o Jimmy filhote? Aprontava muito? Pra caralho. Comeu quantas coisas? Ele tinha esse nome e era meio que um destino do que viria por aí. A minha ex, ela era estilista e asiática. Então ela gostava muito da marca de Michu. Como eu tinha escolhido a raça, ela escolheu o nome. Justo, mais né, Rafael? Mais do que justo. E ela amava ele igual. Ela tinha muito amor por ele também. E a gente dividia, né, as funções da casa, assim. Então, quando a gente sabia que ele iria lá para casa em fevereiro, aí eu acho que a gente fez um enxoval completo, assim, de tudo, né? De caminha, de toalhinha, de vasilhinha, de não sei o quê. Aquele tutor de primeira viagem, exatamente, né? Também você sai fiz deslumbrado. Isso. Uhum. Aí me falaram assim, cara, ele vai sentir o cheiro, vai sentir falta do cheiro da mãe. Aí tem que trazer uma toalhinha da mãe. Ele tem que acostumar com o seu cheiro. Eu dormia na cama dele. Pra cama ficar com o meu cheiro. Porque aí, assim, você tá trazendo um bicho, naquela época, por mais que você pesquisa, é o que você falou, você não tem muito conhecimento do negócio. Você tem amor pra caralho pra dar, você quer que ele seja super bem acolhido. Você não tem muita intenção de que ele aprenda as regras da casa logo. Você quer assim, cara, como que eu insiro esse bicho na minha rotina de um jeito que seja legal pra ele e, óbvio, legal pra gente, assim. Então, quando o Jimmy chegou, ele ficava num cercadinho, assim, na lavanderia do apartamento. A gente morava num apartamento. E ele ficava nesse cercadinho. De um lado desse cercadinho, assim, tinha água e ração. Do outro lado tinha um jornalzinho. Quando a gente não estava em casa, ele ficava ali. Quando a gente estava em casa, ele ficava solto dentro de casa. Ótima decisão, porque solto sozinho dá M. É total desastre, né? Eles, né, você pensa, ele tem uma necessidade, uma capacidade, uma necessidade de queimar energia e uma capacidade de destruição muito grande. Então, um sofá para ele destruir é assim, ó, é papum. É só ir na padaria que você fica sem sofá. É só ir na padaria você fica sem sofá. Então a gente já sabia disso, porque a gente já tinha pesquisado pra caralho, a gente já sabia que ele era um cachorro que você precisa ter muita atenção. Atenção no sentido assim, ele vai demandar a sua atenção.
ele vai querer, e eu falo isso para todo mundo, tem gente que fala assim, não tem condição de ter um cachorro porque eu não tenho espaço em casa, cara. Cachorro não precisa de espaço, cachorro precisa de atenção, precisa de você com ele. Aí a atenção não é você no celular passando o pé nele. Ele sabe quando você tá dando atenção para ele. É isso que eles precisam. Então, a gente sabia disso desde o início, de que quando ele chegasse, a gente ia precisar dar atenção. E a gente dividia, né, o nosso tempo para que ele tivesse a nossa atenção. Então, por exemplo, ela saía né, quando ele foi crescendo, ela saía para passear, com ele de manhã, eu saía à noite. Quando eu saía de manhã, ela saía à noite. Então, ele tinha que ter uma rotina. Foi muito difícil no início, quando ele chegou, porque ele não era vacinado, ainda não sabe fazer xixi no lugar. Aí, à medida que aquele cercadinho na lavanderia foi ficando pequeno para ele, porque ele foi crescendo, a gente precisou deixar ele ter acesso à casa. Uhum. Aí a gente fechava umas portas de uns quartos. Ele não podia ir no closet, porque no closet tinha sapato e ele amava sapato. Destruiu alguns sapatos? Pra caralho. E aí o Jimmy Choo fez todo sentido. Eles escolhem os mais caros, né? Exatamente. Parece que sabe, esse aqui custou caro, eu vou nele. Se tiver brilhante, se tiver muito coisa, aí que vai. Bolsa. Então, ali a gente já entendeu, assim, sabe? A gente precisa aqui começar a delimitar o que é que pode, o que é que não pode, ensinar alguns comandos, ensinar o não, ensinar o... Cara, fez alguma coisa certa, dá um prêmio, sabe? Então a gente começou no básico, assim. E ele sempre foi muito inteligente para um Bull Terrier, eu acho, sabe? Porque os Bull Terriers não são muito... Na verdade, eles são inteligentes, mas eles são mais desobedientes do que... Ele sabe que ele tá fazendo alguma coisa errada, mas foda-se, ele faz assim mesmo. É o que eu penso sobre eles. Eles não são burros. Não, eles é porque eles têm uma vontade própria que vai além. Então, assim, foda-se que você tá falando pra eu não fazer isso. Eu tô afim de fazer isso, cara. Eu vou fazer. Isso eu acho que é a característica deles, que eu sou mais louco com ela. Eles são completamente apaixonados por aquilo que eles gostam. Eles são obstinados demais. Exatamente. Né? Eles são muito fodas. Mas você sabe que eu me pareço com a Nala nesse sentido? Eu tenho alguns hiperfocos, algumas coisas assim que eu quero muito. Às vezes nem é sempre, mas numa determinada fase. E eu quero aquilo, eu falo daquilo, eu só faço aquilo. E aí eu vejo ela atrás de bolinha, eu falo, cara, como a gente é igual. É isso. Essa paixão e essa obsessão, compulsão é muito massa. Eu me identifico total também, sabe? Me identifico com a parte do bullying, né, de ser visto por uma pessoa que eu não sou. Então tem várias conexões, tem várias... Freud deve explicar isso bem melhor do que eu consigo explicar. Mas essa característica da obsessão e da dedicação e da paixão, você pode transportar ela para qualquer coisa relacionada a algo que eles gostem. É impossível. Então, assim, você vai ensinar para ele que é errado subir no sofá. Ele sabe que é errado subir no sofá. Mas se ele tiver afim de subir no sofá, ele vai te vencer. Subir. Ele vai subir. E aí, o que você vai fazer? Você vai proibir ele de subir no sofá? Você vai... E lá em casa, esse foi um conflito, assim, que a gente teve, que durou muito tempo, assim. Eu tenho... A minha ex-esposa, ela tinha um blog dele. Ela fazia um blog. Esse blog se chamava Jimmy Gosta de Sapatos. E era fotos né? contando coisas do dia. O Jimmy engoliu não sei o que e teve que ir pro veterinário. O Jimmy comeu meu sapato. Hoje a gente foi passear e arrumei confusão com uma pessoa na rua. Um blog. Era um blog na época que blog era legal. E ela... Né, e ela nessa época que tinha esse blog, foi quando ela começou também a se conectar com outros donos de bulls, porque aí você começa a trocar, você sabe bem como é isso, você começa a trocar figurinha. Você quer descer? Nala parou para fazer um xixi, já voltou pro colo do Rafael. Foca ali, Jéssica. Eu já tô até com ciúme. Mas vamos voltar, né, Rafael? Eu tô no melhor lugar possível dessa sala. Vamos voltar, né?
Ela tá apaixonada. Eu também tô. Essa barriga é muito gostosa, né? Esse cheirinho, esse peso e esses ângulos. Eles são muito fodas. Eu amo muito. Te inspiram nos seus desenhos, né? A gente Nossa, vai falar total, disso. Total. A gente tava falando do blog. Isso. E no blog a gente começou a conhecer outras pessoas que tinham bull. E aí a gente descobria que os filhotes estavam mais ou menos na mesma vibe, assim, sabe? De destruir coisa, Caos. de fazer caos e devastação total, assim, de virar a casa ao avesso. E aí a gente foi trocando ideia com essa galera e aprendendo sobre a necessidade de criar uma rotina, sabe? O tipo de brincadeira que gosta, o tipo de brinquedo que gosta, né? Tá trocando dente, precisa morder coisa o tempo inteiro. Então ali a gente começou a aprender mais sobre a raça, não só convivendo com ela, mas também se conectando com outras pessoas que tinham, né? Porque não tinha rede social ainda. Você não dava para você seguir o perfil de um bull e saber o que estava acontecendo. Então o blog ajudou muito a gente na época a aprender com outras pessoas, com outros bullzeiros, as lamúrias de ter um bull terrier dentro de casa. Mas respondendo mais uma vez o que você perguntou, destruiu muita coisa lá em casa. Destruiu sapato pra caralho, destruiu sofá, destruiu poltrona, pé de mesa, chinelo, enfim, e coisas aleatórias, tipo cabo, tipo fone, controle de videogame. Eu acho não, né? Eles são muito atraídos por cheiro. Então o sapato, imagino que tem aroma ali de coisas assim. Uhum. Eles gostam de meia também, meia, né? porque eu imagino que aquilo deva ser pra ele um oásis de olfato, sabe? A pior parte é o lixo do banheiro, né? Pois é, cara. Nossa. Bebe água na privada e mexe no lixo. Então, eles são guiados pelo olfato. Então, tudo que tem um cheiro muito, muito característico, você vai ter problema. Você falou da Nala, eu tive problema do Jimmy de comer coisa e ter que tirar coisa, né? Fazer cirurgia para tirar coisa. Nossa. De lamber alvejante e ficar passando mal. Esses perrengues de bicho estabanado, né? Porque ele é um bicho... Eu conheço histórias do tipo... A pessoa chegando de viagem e o bull atrás de uma porta de vidro vê o dono chegando e sai correndo e arrebenta uma porta de vidro na cabeça como se a porta de vidro não existisse ali. E sai andando, né? E sai andando e nada vida que aconteceu, segue. Uma outra história de uma bull que pulou do segundo andar quando viu o dono chegando e quebrou uma perna, porque é isso, é a paixão, sabe? Eles são autodestrutivos. Se eu tô falando alto, né? E tô atrapalhando você dormir. É isso. Isso aconteceu com a gente na Copa. Nós fomos fazer um churrasco na casa do tio Eduardo e a varanda dele é com telha Eternite. A Nala subiu no terraço, não sei como. Chegou lá na varanda dele. O que aconteceu com a telha? Caiu. Aí eu ouvi aquele barulho, sai a Nala caminhando como se nada tivesse acontecido. Não aconteceu nada com ela. Vazou, não quebrou uma telhado. unha. Só quebrou a telha. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, quebrou tudo. Saiu andando. E vida que segue. Vida Podia que entrar segue. na telha e sair de novo quantas vezes for. Então é isso. Esse espírito, só eles têm. Só eles porque eles têm. são capazes de se machucarem, de se matarem por alguma coisa. Né? Por isso que eles Sem perceber que tá sentindo dor. não têm. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Eles são muito tolerantes à dor. Muito tolerantes mesmo. Então quando eles estão com dor, é porque o bicho está pegando real. Eles são, né, a raça, a gente estava falando isso aqui antes, foi desenvolvida com essa intenção. Você tinha antigamente os bulldogs que brigavam com bois, por isso o nome bulldog. Mas eles sufocavam no sangue do boi por causa do focinho que é curto. E ele cansava muito rápido, mas era um cachorro agressivo e de combate. Aí cruzaram o bulldog com o terrier inglês para o focinho alongar e para ele ser mais atlético. Então você pensa, um bicho que foi criado para brigar
com um boi que pesa 20, 30 quilos, o peso dele, o tanto de resistência e tolerância que eles têm à dor. Isso está no DNA, né? De ser um bicho extremamente desprovido de medo, de foda-se que essa telha vai vazar comigo, eu vou andar em cima dela. Então eles não têm limite. Nem bom senso, né? Nem bom senso. A gente foi numa pousada pet friendly com a Nala de sexta a domingo. Sábado ela começou a mancar. Mas, poxa, uma pousada, piscina, vários cães, vamos deixar ela brincar. E o Eduardo falou assim, vamos parar essa cachorra. E ela tão feliz, eu falei, não vou parar a cachorra. Domingo, na hora de dar banho, a Nala não ficava em pé. Você colocava ela em pé, ela caía. Tadinho. Saímos de lá direto pra clínica e o veterinário falou assim, essa raça para pra morrer. Ela tá com overtraining, ela tá sentindo muita dor. Ela passou 10 dias deitada, fazendo as necessidades dela deitada e comendo deitada. Por um exercício que ela não teve o bom senso de parar e nem eu. De entender. Porque Agora, ela tava feliz pra caralho e tá brincando e vai, aí vai fudendo tudo, cara. É isso. Mas agora eu já sei, feliz ou não, tem a hora, de parar, respirar, deitar, depois volta. Exatamente. É isso. Você definiu bem eles. Então, você sabendo disso, você consegue entender por que eles não param se eles começam a destruir um sofá. Porque é imparável. Quando eles estão fazendo alguma coisa que eles gostam, eles vão fazer isso até o limite, até se prejudicar, né? De pular de altura, de ter fadiga muscular e não aguentar andar. É isso, de afogar, porque amam a piscina, mas não tem limite. Aí pula dentro da piscina, se não tá com colete, se não tá com alguma coisa, vai morrer. É um risco. Cara. Então você precisa estar sempre preocupado com a vida deles, porque eles não estão. E eles, para fazer aquilo que eles gostam, eles estão dispostos a tudo. Eles vão atravessar uma rua, se eles querem chegar do outro lado, eles não vão olhar, e aí, enfim, é essa loucura. Imagina ela solta na rua, não sabe de nada. Não sabe de nada. Então essa é a burrice dos Bull Terriers, né? Porque eles são tão obcecados por aquilo que eles gostam, que eles abrem mão da própria saúde, né? Eles se colocam em risco. Sempre. Então, é o que um monte de gente fala que eles são burros. Eu não acho que são burros, eles são apaixonados pelo que eles gostam de fazer. E a nossa obrigação é cuidar deles e saber disso. Então a gente aprendeu muito, né, com gente que já tinha. E isso é muito legal, porque rola uma identificação com quem é de Bull. Nós somos uma tribo, né? Total. Quando eu também falo de algum estabelecimento, eu fui até... me bloquearam em uma pousada, em uma outra pousada, porque não aceitaram a Nala, e eu fiz meu desabafo no Instagram. Que tem muitos Bull Terriers, muitos Pitbulls e tal. Aí eles foram lá no perfil da pousada. A Nala merece respeito. Por que fizeram isso com a Nala? Vocês não são pet friendly. Mas eu não pedi pra ninguém fazer, sabe? Mas é isso, você mexeu com um, mexeu é uma com união todos. que se te incomoda, me incomoda. É muito legal porque isso. Porque a gente passa pelo mesmo perrengue, Sim. cara. Não aceitou. Por que aceita uma porra de um Golden Retriever e não aceita o meu Bull Terrier? Uhum. Você entendeu? Qual é o critério? Porque você acha que o meu Bull Terrier é não sei o quê? Então não é pet friendly, caralho. Não quero saber dessa merda, essa pousada. Eu tô contigo. Depois você me fala o nome que eu vou lá xingar também. É uma tribo. E a gente tem que se identificar e saber que a gente tem um cão e a gente tem que se adequar à realidade dele. Óbvio. Na nossa casa tem 2 carros. Nenhum deles ficam na garagem. Porque ela comeu para-choque uma vez. Pode crer. Ela ia comer de novo. Porque, como você disse, né? Eles fazem mais de uma vez o mesmo erro. Sim. Hoje, os carros ficam na rua e o quintal é dela. É Sim. legal? Não. O carro fica no sol, na chuva. Mas é o que eu tenho pra fazer. O que eu vou fazer? Vou deixar ela presa num espaço pequeno por causa do carro? Não é justo, né? Então a gente tem que fazer essas opções. Concordo total. Enfim, é o que eu escolhi, né? Então agora é se adaptar à realidade dela para que ela seja feliz, gaste a energia dela. Como é que eu vou deixar ela num espaço pequeno e depois reclamo que o cachorro destruiu alguma coisa, né? Tem que gastar. Cara. Tem muita gente que tem cachorro e acha que o cachorro é tipo um videogame. Né? Eu não quero que ele lata, eu não quero que ele faça xixi fora do lugar, eu não quero que ele faça cocô fora do lugar. Eu quero que ele fique brincando com o brinquedo dele e que ele se resolva sozinho. E não é assim, cara. Não, nunca vai ser. Nunca vai ser, com sabe? nenhuma raça. Com nada. Se você não tá disposto
a fazer o bicho feliz, você não está disposto a mudar a sua vida por ele. E você precisa abrir concessão. Se você vai viajar para um lugar que não tem como você levar, o que você vai fazer com ele? Você vai levar alguém para sua casa? Você vai levar ele para a casa de alguém? Porque você não pode abandonar ele porque você vai viajar, né? Então, assim, tem um bom senso, cara. Se você não puder dar comida para ele no horário que ele está acostumado naquele dia, vai ter que ir alguém lá dar comida, como é que você vai fazer? Então, a sua rotina se transforma na rotina dele. Porque ele não pediu pra estar na sua casa. Sim. Você não levou ele pra lá? Boa, Rafael. É isso, cara. Então você tem que cuidar dele do jeito que ele merece. O Jimmy, quando tava mais velho, ele com 7 anos, ele fez uma cirurgia muito invasiva. Ele tinha artrite na pata de trás, no calcanhar de trás. Então a gente fez ela tá desconfortável procurando uma posição. Tá. Aí ela fecha o olho, abre o olho. Daqui a pouco ela fica. Ela acha a posiçãozinha dela. Tô apaixonada nesse tio, gente. E aí ele fez essa cirurgia e teve que refazer essa cirurgia mais umas 3, 4 vezes. Então ele ficou com a mobilidade comprometida, né? Ele ficou com dificuldade de andar, de subir escada. O piso não podia ser um piso escorregadio. Então as pessoas viram pra mim e falam assim: seu cachorro subia no sofá? Fala assim: não é que o meu cachorro subia no sofá. Eu botei a minha cama no chão pra ele conseguir subir em cima da cama. Eu botei tapete na casa inteira pra ele não deslizar. Não é que ele pode subir na casa, é que a casa é adaptada pra ele. A casa inteira. Todas as casas. Isso sempre foi um termômetro que eu tive de a minha vida tá no caminho certo. Todas as decisões que eu fiz, profissionais, pessoais, baseadas na qualidade de vida dele, foram decisões que fizeram a minha vida melhor, fizeram a minha vida mais feliz. Então, quando ele morava comigo em Belo Horizonte, ele começou morando nesse cantinho da lavanderia, depois passou para a varanda, que era maior, e quando eu me separei, ele passou a ter acesso à casa inteira sem limite. E ele sempre amou grama. Ele nunca fez xixi, ele nunca fazia xixi no concreto. Então, se eu ia com ele na rua, precisava achar um canteiro, precisava achar. Muito, né? Ele precisa de terra. E eu sempre coloquei isso pra mim. Quando eu mudar daqui, eu vou mudar para um lugar que tenha grama, que eu consiga andar com ele, passear com ele num lugar verde. E graças a ele, né, porque foi graças a ele, todas as mudanças de casas que eu fiz, a gente só foi melhorando, assim, sabe? A primeira casa não tinha grama na casa, mas tinha um jardim na frente, que eu abria a porta toda hora para ele nessa grama. Aí dessa casa a gente foi para uma outra que já tinha um gramado, que a casa ficava inteira aberta o dia inteiro, que ele podia circular. Que ótimo. E a última casa a gente tinha praticamente um campo de futebol inteiro, assim, um jardim maravilhoso, um pomar. Era foda, sabe? Então, era isso, assim. Todas as casas, todos os lugares foram sempre pensados dele, né? Não é o oposto, não é esse lugar aqui não é para cachorro. Cara, então esse lugar não é para mim. Eu falo as pessoas que iam visitar a minha casa. Isso era um conflito que quando eu era casado a gente tinha, assim, porque a minha ex-esposa, ela tinha amigos que não gostavam de cachorro. E aí, num eventual jantar que teve lá em casa uma vez, os amigos foram e ele ficou fora, sabe? Ele trancado na varanda, assim. Aí ele latia e ela tentou colocar uma focinheira. Eu lembro disso hoje com muita raiva, sabe? Por que eu deixei que isso acontecesse? Por que eu aceitei que essa galera viesse aqui em casa e eu vou colocar o meu cachorro? Hoje isso jamais aconteceria. Se tem alguém que não gosta de cachorro
e vai na minha casa, foda-se. Meu cachorro não vai ficar na varanda por causa dessa pessoa. Meu cachorro não vai mudar nada da rotina dele por causa dessa pessoa. Por nenhuma pessoa. Ninguém. Jamais. Se essa pessoa não suporta cachorro, ela não é bem-vinda na minha casa. Porque a minha casa é uma casa de cachorro. Ele é um membro da minha família. Ele é meu filho, ele é meu pai, ele é meu irmão, ele é meu primo. Ele mora nessa casa. Ele dorme na mesma cama que eu. Ele come melhor que eu. A comida dele está na minha geladeira. Nada é diferente. A mesma água. Então, assim, se você não suporta cachorro, você não é bem-vindo na minha casa. É isso. Mas naquela época, no apartamento, casado, com um cachorro aprendendo, não tinha essa noção. E a casa não era só minha, né? Eu precisava dividir as responsabilidades e as regras da casa com uma outra pessoa, que pelos motivos dela tinha uma relação com a casa bem diferente da minha. Não pode subir em cima do sofá, sujou não sei o que, tem que limpar. Então tinha uma relação com limpeza e com organização muito mais enfim, exigente do que eu. Que quando ela foi embora, aí sim a gente começou a ser feliz pra caralho. Porque aí não tinha móvel, ele podia subir onde ele quisesse, ele podia correr, ele corria o apartamento inteiro, ele corria e batia na parede que tinha mato da pata dele em todas as paredes. Ele tava feliz pra caralho, porque aí era nós dois se divertindo. É uma a gente casa brincando. Personalizada. Porra, era muito massa. Foi a época da minha vida que eu mais tive dificuldade financeira, que eu mais me fudi. Luz cortada, energia cortada, sem porra nenhuma na casa, pegando os amigos me ajudando a comprar as coisas, e aí você não quer ficar naquele lugar mais, é um lugar que tem um monte de memória que você não quer. Então, assim, foi uma época muito difícil do ponto de vista de recomeçar a vida mesmo. Eu trabalhava com um restaurante, meu restaurante tinha falido. O restaurante era uma coisa que eu amava, a gastronomia é uma coisa que eu amo, aí de repente você perde esse emprego, você perde isso. Eu falei, cara, eu vou recomeçar fazendo o quê? Sem fazer mais nada. E aí com o Bull Terrier dentro de casa, que era a minha alegria. Então eu comecei a passar o meu tempo para me ocupar a minha cabeça. O Instagram estava começando, eu falei, cara, eu vou começar a desenhar aqui nessa casa. A casa estava muito vazia e me incomodava aquele lugar branco e vazio. Então eu pegava a caixa do supermercado, deixava na sala solta para parecer que tinha móvel. E por que a casa estava vazia? Como foi essa transição? Essa é uma história que eu já contei ela 200 milhões de vezes, né? Mas a casa ficou vazia porque o casamento acabou. E aí num acordo que não aconteceu, de você fica com o sofá, eu fico com a geladeira, você fica com nananã, ela levou tudo. Então, o mínimo que a gente tinha combinado que eu ficaria, eu não fiquei. O que você ficaria? Ficaria com... Ela quis levar um quadro, por exemplo, que o meu pai pintou pra mim de presente. Um quadro maravilhoso que o meu pai fez. Ela falou, eu vou levar esse quadro. Eu falei, cara, você não vai levar esse quadro. Foi meu pai que fez. Não, porque o quadro... Eu falei, não vai. Faz o seguinte, então, leva a porra da sala inteira e deixa esse quadro. Então, assim... Não fiquei com nada da sala, com televisão, com móvel, né? Fiquei com o quadro do meu pai. Não fiquei com cama, ela tirou chuveiro, sabe? Umas coisas assim. A casa ficou no osso, total. De fato, ficou você, o Jimmy e o quadro. Uma meia dúzia de pano de chão, assim, uma coisa bem rústica. Tem foto no meu Instagram antiga que mostra essa casa vazia, uns quadros assim na sala, um colchonete no chão, era isso. Mas deve ter sido bem difícil, né, Rafael? Foi foda, porque profissionalmente eu tava muito perdido, assim. O término em si, eu achei um alívio, eu fiquei feliz de ter acabado, né, porque quando você tá num processo de separação, se não teve um trauma, tipo, fulano traiu, fulano, sei lá, fez alguma cagada muito grande, não é uma coisa que você decide da noite pro dia, já é uma coisa que já tá
se arrastando, sabe? Você já tá com aquilo na sua cabeça, assim. Então foi ótimo a separação. A gente precisava separar mesmo. A vida dela melhorou depois que ela se separou de mim. A minha vida melhorou. Então tá tudo certo. Mas esse processo é muito desgastante. Sim. Esse processo é cansativo em relação à grana, em relação a advogado, em relação a... Essa divisão mesmo, né, que tem que acontecer. Isso é um estresse. Puta que pariu. Porque você não tá preparado para isso. Quando você começa a namorar, você já vislumbra casar. Quando você casa, já tem uma pressão pra você ter filho. Então, tem umas projeções. Ninguém projeta separar. Mas ninguém quer ser infeliz. E a gente estava infeliz. Então, nesse sentido, a decisão foi ótima. Só que é muito cansativo. E o processo de estar com o restaurante falindo também foi muito difícil, porque aí você perde toda a sua base, assim. Você não tem mais uma família, você não tem mais um trampo. E aí, o que você vai fazer da sua vida? Você não vai fazer... Para onde você vai? Como é que você recomeça? Você vai fazer o quê? E aí? Sem dinheiro, sem porra nenhuma. Aí você tinha o Jimmy. Eu tinha a coisa mais maravilhosa que eu podia ter naquela época. Porque ele foi... Naquela época, ele sempre foi um suporte emocional muito foda. Eu não queria sair de casa para mais nada. Eu não estava em depressão, eu não estava triste, mas eu estava perdido. Sem rumo total, assim. Mas enquanto eu estava com ele em casa, era sempre muito foda. Ele sempre foi uma companhia muito massa. E eu amava muito sair com ele para passear, brincar. O tempo passava mais rápido. E nunca imaginei, né, que sozinho dentro de um apartamento com um Bull Terrier a gente ia conseguir coisas que eu nunca imaginei, nunca passou nem de longe que pudesse acontecer, sabe? O tanto que ele literalmente transformou minha vida. Existe, né? Você pode pegar minha vida até o Jimmy e depois do Jimmy, assim. É uma transformação visível em quem eu sou. Eu não digo não do ponto de vista de internet, dessas coisas, da transformação humana que ele fez em mim, assim, sabe? A relação que eu tenho com as pessoas é melhor por causa dele. A relação que eu tenho comigo mesmo é melhor. O meu autoconhecimento expandiu exponencialmente por causa dele, né? E a relação com a natureza, com as coisas que eu gosto, com as minhas prioridades, sabe? Nesses últimos anos foi muito importante. Foi uma escolha que não foi difícil, foi muito fácil para mim, depois da pandemia, escolher dedicar o meu tempo exclusivamente para ele. E Sim. Aí, assim, a minha conta era: ele já tá no lucro, ele já tá com mais de 10 anos, não sei, o Bull Terrier mais velho que eu conheço, um parêntese, foi o Bull Terrier do meu agente. O Alan mora em Beverly Hills e ele foi um dos primeiros caras a ter Bull Terrier em Los Angeles. E o Murphy viveu com ele 18 anos. Nossa. Eu nunca vi um Bull Terrier viver tanto tempo assim. Então, que sonho. Não é sobre eu querer que o meu viva 18, mas é eu querer que o meu viva, seja lá quantos anos forem, da melhor forma possível, o mais feliz possível. E ele era muito feliz comigo. A minha companhia deixava ele muito feliz. Bastava. Então, o que eu pensei é: eu vou dar isso o máximo que eu puder. Se eu puder ficar com ele o máximo de tempo possível, eu vou ficar. Ele ama grama, então vai ter que ter grama.
tudo que ele ama, eu vou fazer isso porque foi ele que estava me dando isso, né? Ele que me deu condição de fazer ele ter a melhor comida, de ter a melhor casa, o melhor veterinário, o melhor tudo. Foi ele que conquistou isso. Isso foi mérito dele. Então eu só articulava isso. E no final foi assim, todo o tempo que ele quiser ficar comigo, eu vou ficar. E aí o que acontecia? A minha agenda girava em torno disso. Quando ele estava mais velho, ele dormia muito. Então, quando ele dormia é quando eu ia fazer alguma coisa, quando eu ia trabalhar. Ele acordou e ele me procura, porque às vezes ele acordava para ir ficar no sol, e eu largava tudo para ir ficar com ele. Então eu podia estar num call, eu podia estar numa ligação, eu falava assim, peraí que o Jimmy acordou e eu vou ficar com ele. E aí eu ficava 20, 30 minutos, ele voltava a dormir, eu voltava a fazer o... Então assim, isso foi uma escolha consciente de eu quero dar o meu tempo exclusivamente para ele e eu quero estar presente nesse tempo, porque isso é uma outra dificuldade que eu aprendi com ele. Eu tenho TDAH, então é muito fácil o meu cérebro buscar por dopamina fora daquele universo que eu esteja inserido ali. Então eu tô com a cabeça sempre em outro lugar. Então era muito fácil para mim, de repente, estar com ele no meu colo, mas eu estar pensando em outra coisa, tá com a cabeça em outro lugar. Mas enquanto ele estava comigo, eu fazia esse exercício quase de meditação, sabe? Aproveita isso aqui, ó. Então eu tenho todos esses momentos na minha cabeça, assim, meu celular estava sempre, porque eu fotografei muito ele, documentei ele muito. Então eu sempre fazia foto, um vídeo, largava o celular e falava assim, cara, agora é isso aqui, ó. Deixa eu aproveitar esse sol, essa grama, esse lugar. Então eu fui muito consciente de aproveitar ele, porque eu sabia que uma hora ele não ia estar e que o que ia ficar são essas memórias, cara. Eu tenho elas muito vivas na minha cabeça, que eram momentos de muita felicidade, muita, que eu não queria estar em nenhum outro lugar, fazendo nenhuma outra coisa. Eu estava ali com ele. É muito bom, porque é óbvio, eu fico emocionado, eu falo isso com muita saudade, mas eu só tive alegria, cara, só felicidade. Ele me fez feliz 24 horas por dia durante 14 anos. E ele me fazia feliz dormindo, parado. Porque eu acho eles tão bonitos. Só de eu olhar para eles eu fico feliz, né? E isso aqui, ó, né, da Nala tá dormindo no meu colo, isso aqui me deixa feliz numa quantidade que você não tem ideia. Porque isso aqui, de alguma forma, me conecta com uma coisa que eu fazia com ele, sabe? Então, ele não precisa estar comigo para ele me deixar feliz, não. É óbvio que eu sinto falta dele todo o tempo, mas a passagem dele pela minha vida, eu acho que quando você ama muito um cachorro, é assim com todo mundo. Ele te transforma, ele deixa marca em você que fica para sempre, cara. Sim. Então foi muito especial, assim. Ele mudou minha vida para sempre. Eu entendo perfeitamente essa sua colocação do basta, né? Estar com eles é muito bom. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente já teve ou tem uma conexão tão forte, porque eles fazem muita diferença na nossa vida, né? Sim. No dia a dia, nos momentos que a gente está sofrendo, está inseguro. Parece que eles sabem. Nossa, quantas vezes a Nala já me confortou, já me ajudou. Ela nem sabe, ela não tem ideia. Eles têm um poder muito foda, cara. E acalma a gente, conforta e faz a gente rir em hora que a gente não acha graça de nada. E o simples fato de você
né, no meu caso, de ter uma admiração e obsessão por eles, eu posso estar com 1 milhão de problemas. Se ele chega do meu lado, ele me desconecta daquilo ali automaticamente, assim, porque não tem como não observar, não ficar apaixonado por ele o tempo inteiro, por todos os pedaços, né? É óbvio que lá em casa, até hoje, as coisas dele estão por lá, mas pelo no tapete, sabe? Pelo no tapete vai viver 200 anos, aqui esse pelo não vai sair aqui do Delícia. tapete, porque não tem nada que sai. Uma casa feliz é uma casa com pelos, né? Concordo demais. Então é massa, porque essas pequenas coisas a gente não dá valor quando eles estão, mas elas significam muito quando eles vão embora, assim. Então a minha TV fica no chão e às vezes ele ia perto da TV, ele estava com dificuldade de enxergar, assim, no final ele trombava na TV, então tem essas marquinhas de saliva, de coisa dele na TV, mas não vai limpar aquilo ali nunca, sabe? Porque aquilo me traz uma memória boa, e é sempre uma memória numa hora que eu tô precisando dela. Então essas coisas que ele marcou, não só a minha vida, mas a casa, assim, eu deixo vivas ainda, sabe? Talvez um dia isso vai começar, né, a desaparecer normalmente, mas a memória, assim, que eu tenho das horas boas com ele, eu tenho elas muito vivas ainda na minha cabeça. É muito massa. Rafael, conta pra gente qual foi o primeiro desenho que você fez com ele. O primeiro desenho foi nessa das caixas, assim, sabe? De comprar caixa de papelão. Se quiser fazer cirurgia no meu joelho aqui de novo, pode. Porque a minha perna não responde a nenhum estímulo mais. Ai, meu Deus, quer tirar ela um pouquinho? Tá muito gostoso. Foi nessa de comprar caixa de papelão para deixar solta na casa, sabe? Para tirar um pouco o eco. Um dia, brincando com ele, eu já fazia desenho. A galera acha que saiu do nada, mas se você olhar, foi só uma evolução do que eu já fazia. Como eu tinha na época um blog de gastronomia, e por causa do blog criou, né, começou o Instagram, eu falei, eu preciso adaptar o conteúdo do blog para essa rede social que tá acontecendo. Então, como era um blog de comida, o que eu falei? Vou criar um conteúdo específico pro Instagram para postar coisa do meu blog. Então eu fazia montagem com comida, né? Eu fazia foto de um ingrediente e desenhava em volta. Um fundo branco, tirava uma foto de um ingrediente e desenhava em volta. Se você pegar o início do meu Instagram, é basicamente isso. Foto de comida com desenho em volta num fundo branco. Mas aí, como o restaurante acabou, eu perdi o interesse por gastronomia nessa época. Perdi o interesse em desenhar em volta de comida e tava com um fundo branco gigantesco em casa, que era a casa vazia. Então, para mim, foi muito óbvio continuar desenhando em volta de um objeto num fundo branco. Só que esse objeto, na ocasião, era o Jimmy. Então, o primeiro desenho foi no dia dessas caixas, assim. Porque aí eu peguei uma caixa e fiz umas costelinhas, um coração, como se fosse um raio-x. E coloquei o Jimmy por trás dessa caixa e fotografei ele como se aquilo ali fosse um raio-x dele. Uhum. E aí, ali me deu a ideia de começar a colocar ele em posições nesse cenário que era a minha sala vazia. Então, assim, eu colocava ele contra a parede e desenhava em volta da parede. Colocava ele no chão e fotografava por cima, desenhava no chão. Foi aí, assim, por ocupar o meu tempo de estar perdido de vida pessoal e profissional, de não saber para que caminho eu vou, preciso ocupar meu tempo e brincar com esse Bull Terrier que tá aqui ligado nos 220. Então, e ele posava, né? Isso é a coisa mais foda do Jimmy. Ele sabia
sem eu nunca ter ensinado o que era o comando de fica, o comando de quieto. Eu acho que para ele sempre foi muito fácil, porque sempre que a gente fotografava, éramos só nós dois. Então ele me obedecia muito. Quando a gente foi fazer, por exemplo, o comercial da Jimmy Choo, a Jimmy Choo queria inicialmente que a gente fosse para Londres, para filmar em Londres. Eu falei, mas sem chance, não vou pôr meu cachorro no avião aqui para ir para Londres, mas nem a pau. Precisando de grana, com uma puta oferta dessa, eu falei, não vou nem fudendo. E aí depois disso é que virou o convite pra gente fazer a coleção, que aí foi diferente. Mas quando a gente foi filmar o comercial, a gente filmou em Belo Horizonte. E aí a gente filmou com os diretores em videochamada, falando, né, com todo o storyboard do que ia ser o comercial, quais as cenas eles precisavam. Então tinha cena que a gente precisava gravar, tipo, o Jimmy andando da esquerda para a direita, depois da direita para a esquerda, depois eu preciso filmar ele andando de costas, eu preciso com ele de barriga para cima. Eu pedia todo mundo para sair do estúdio e falava assim, me mostra o botão de REC da câmera. Sério? Porque ele não vai ficar de barriga para cima se tiver gente aqui. Mas comigo ele tinha total confiança, assim. Aí e assim a equipe fazia? Saía todo mundo do estúdio, eu punha ele de barriga para cima. Ia lá na câmera, ligava a câmera, fazia o que tinha que fazer, terminava, desligava a câmera, chamava e entrava a galera. Então, comigo ele sempre foi muito obediente. Eu precisava que ele ficasse numa posição X. E a galera não acreditava, falava assim, cara, não é possível que você faz um Bull Terrier ficar deitado, parado, de barriga para cima, que você faz um Bull Terrier ficar olhando para não sei o que. Ele ficava. E é óbvio que eu tinha muito cuidado com ele, né, com o bem-estar dele, assim. Eu nunca ia colocar ele e nunca coloquei ele numa situação que fosse desconfortável para ele. Sim, importante isso, né? Porque o meu cachorro não é um palhaço. Sim. Ele não é o bobo da corte, sabe? Eu sempre tive muito respeito por tudo, assim, ó. Se você olhar, eu não tenho nenhum desenho sobre o Jimmy. Nunca desenhei sobre ele, porque eu não quero apagar ele, eu não quero diminuir ele, eu não quero esconder nada dele. É o contrário, eu quero exaltar ele, quero celebrar ele. Então o desenho é para aumentar e para fazer ele ficar mais foda do que ele já é. Então eu sempre tive essa preocupação, sabe? A gente fez muita gravação, muita foto para comercial e essas coisas, e a regra era, cara, ele vai ficar no estúdio no máximo 20 minutos. Se vira. Põe 5 fotógrafos, ele não vai ficar aqui à sua disposição. A sua prioridade nunca foi o comercial, jamais. O dinheiro, sempre eu falei muito mais não do que sim. Muito mais não do que sim, em relação a propostas comerciais, de tudo que você possa imaginar. Porque quando a gente explodiu, né, hoje o Instagram, você tem todo tipo de influenciador para tudo quanto é coisa que você possa imaginar. A gente estava no início dessa onda, assim, 2010, 2015, e quando o Jimmy explodiu no mundo. Né? O Jimmy tem um livro que é best-seller do New York Times, sabe? Com 8 idiomas. Uma coleção com a Jimmy Choo, que tem o nome dele. Aí depois a gente fez uma coleção para Donatella Versace. Aí a gente fez uma coleção com Marc Jacobs. Aí fudeu, aí a gente não parou mais. Porque aí uma coisa vai levando a outra. Então, assim, quando a gente foi chamado para fazer um comercial da Pepsi e gravar ele nos Estados Unidos, eu falei, cara, a única condição do Jimmy estar nos Estados Unidos amanhã é se vocês fretarem um voo para ele ir fretado, para ele ir num avião particular. Porque eu não... mas ele tá muito estrela. Eu falei, não, cara, meu cachorro não vai entrar num bagageiro da American Airlines porque eu quero que ele faça isso, eles vão me dar dinheiro. Então, assim, o dinheiro, se não for revertido em qualidade de vida para ele, se ele não se divertir, eu não vou fazer nada. E a gente deixou de fazer uma caralhada de coisa porque eu tenho certeza que ele não ia se divertir.
Porque ia ser estressante, porque ia ser extenuante, ia ser cansativo. Sim. Uma coisa é eu viajar de carro com meu cachorro. Nessa época de Belo Horizonte eu mudei para São Paulo. Eu vim conversando com a minha mãe agora na estrada. Nessa época que eu mudei, eu tinha um Fiesta velho. E eu mudei com o Jimmy. Eu tenho essa foto, inclusive. O Jimmy no carro de trás, assim, um monte de mudança, umas bagagens. Eu tava com um chapéu de pirata. Eu ia ficar um mês numa casa que eu aluguei pelo Airbnb. E ele tava feliz pra caralho, porque ele tava comigo. A gente parava na estrada e fazia xixi. Eu comia pão de queijo, eu dava pão de queijo pra ele. Eu comia doce de leite, eu dava doce de leite pra ele. A gente tava junto. É diferente de eu estar viajando de primeira classe e o meu cachorro tá numa gaiola lá embaixo, entendeu? Por horas, né? Então, assim, essa sempre foi a vibe, sabe? Se eu tô aqui por causa dele, ele tem que estar melhor do que eu. Então, se não for muito foda pra ele, não tem a menor chance de eu aceitar. Eu falei muito mais não do que sim, porque eu sempre pensei nele. Sempre pensei nele nas fotos. Quando eu comecei a fotografar, a primeira foto, a foto da capa do livro do Jimmy, que é ele com o microfone, eu queria que essa fosse a foto da capa por N motivos, mas eu nunca consegui refazer essa foto com uma câmera profissional. Essa foto eu fiz ela na época com o celular. Por isso que o livro tem o tamanho que ele tem. Porque eu nunca tive qualidade de impressão para ficar maior. Por outro lado, nunca consegui refazer aquela foto. E aí, quando eu assinei o contrato para fazer esse livro, eu não sabia usar uma câmera fotográfica. Não sabia usar um flash. Então eu fiz todo o livro com luz contínua. Luz contínua é um holofote fortíssimo de luz que esquenta. Você imagina um apartamento pequeno, você bota 3, 4 holofotes daquele, 10 minutos você não consegue ficar lá dentro mais, porque fica insuportável de calor. Então isso era um desafio, porque eu tinha um tempo, eu tinha um prazo, um deadline curtíssimo para entregar uma quantidade absurda de fotos, que se eu tivesse flash, eu tinha feito na metade do tempo. Porque às vezes eu preciso congelar o Jimmy numa posição que a luz contínua não me ajudava. E eu ainda não sabia usar a câmera. Então, assim, foi uma coisa feita com muito improviso, com muito amor, mas sempre pensando nele. Então, o pessoal falava assim, porra, você tá morando no seu estúdio, você não pode ficar o dia inteiro fotografando ele. Eu falo, não, cara, porque ele tem que brincar, ele tem que dormir, ele tem que se divertir. Se eu deixar essa luz mais do que 20 minutos, eu não consigo ficar aqui dentro. Porque tudo isso era pensando nele, sabe? Sim. Então tudo que aconteceu sempre foi para ser legal para ele. Rafael, como que foi essa explosão na internet para você? Como que você se sentiu, né? Porque existe a vida antes do boom do Instagram, da rede social e depois. Você esperava isso tudo? Você se assustou com isso? Eu esperava. Eu sabia que ia acontecer. Eu queria que acontecesse. Que ótimo. Mas quando aconteceu, eu não gostei. Sério? Não. Por que eu esperava? Porque eu sabia, né, que a internet vive... Eu sou publicitário de formação, assim. Então eu sei como funciona e eu já tinha um blog de sucesso que funcionava na internet. Eu já sabia que a internet funciona com esses flights e com coisas que viralizam e o tipo de coisa. É óbvio que você saber o que vai viralizar é impossível. Mas você sabe que existe uma necessidade da internet estar sempre procurando alguma coisa nova que acontece, que nananã. Então isso já estava no radar. E o que eu estava fazendo com o Jimmy era muito diferente do que estava sendo feito com o cachorro naquela época. Até porque o seu cão era um cão diferente também. Sim. Né? Então, assim, eu tinha uma preocupação, né, de criar uma identidade visual que transportasse a pessoa sempre para aquela memória e para aquele humor do Jimmy ali. Eu sempre tive a intenção, por exemplo, de nunca colocar uma foto que precisasse de legenda. Porque sem legenda, uma criança na China consegue entender, uma velhinha no Uruguai consegue entender.
Então, assim, as fotos do Jimmy, que ficaram famosas, você entende, independente da sua idade, da língua, você não precisa de uma legenda para entender. Então, assim, eu sempre tive essa preocupação. E quando você está consumindo o feed, na época que o Instagram era só foto, você está num scroll infinito. Aí tem foto da National Geographic de uma baleia, foto de uma paisagem, foto de uma comida. Como que eu entro nesse meio desse scroll e chamo a atenção das pessoas? Eu preciso ter sempre a mesma cara. Então aí uma intenção também de vai ser sempre um fundo branco, nunca vai ter cor, o desenho é secundário, o desenho não é importante, o importante é o cachorro. Isso sempre foi desde a primeira. Eu sempre tive essa intenção de fazer com que as pessoas parassem por 1/1000 de segundo enquanto elas estão descendo o feed para admirar aquele cachorro que estava ali. Que era o que eu fazia o dia inteiro com ele. Admirava ele. Então eu sabia que uma hora isso ia acontecer. E aconteceu. Só que quando acontece, você é pego de surpresa. Eu estava morando em São Paulo. Eu tinha, sei lá, uns 40 mil seguidores. Desculpa, eu tinha uns 10 mil seguidores e eu ganhei uns 60 mil de uma noite pro dia, assim. Eu fui dormir com 10 e acordei com 70. E tinha 15, 16 mil e-mails na minha caixa. Uau! Imagina. Falei, cara, fudeu. O que aconteceu? E-mail de tudo quanto é coisa. E aí é que eu fui entender, né, que tinha viralizado. Na verdade, eu esqueci de falar uma coisa. Uma foto que eu fiz, que foi a foto do microfone, chamou a atenção de alguns portais de internet de meme, tipo BuzzFeed, 9gag, esses Daily Mail da vida. E aí eles entraram em contato perguntando o que era aquilo, o que eram esses cachorros e esse desenho. Eu falei, esse é o meu Bull Terrier, eu acabei de separar, tô tirando foto dele aqui no apartamento. Falei simples assim. Simples assim. E aí esses portais, num período de 3, 4 dias, postaram essas fotos. Foi isso que... E aí, daí já era. Nunca mais a vida foi a mesma, porque aí as fotos começam a viralizar, você vai ganhando seguidor, e quando você ganha audiência, você atrai todo tipo de interesse. E aí, nesses 16 mil e-mails, tinha todo tipo de coisa que você possa imaginar. Tinha pedidos para escrever o livro, tinha propostas comerciais para fazer comercial e tinha a proposta da Jimmy Choo para fazer a coleção. Então ali eu comecei beleza, vou aproveitar esse hype e vou fazer escolhas que eu possa olhar para trás e ter orgulho delas. Então aí eu fui organizando, né, esse business novo que apareceu de uma forma que uma coisa ajudasse a outra. Uhum. Então, por exemplo, eu fiz o livro, que para mim era a coisa mais importante naquela época. Eu preciso ter um livro. Porque eu não sei, mas na época fazia sentido. Aí quando eu fiz o lançamento do livro, eu já estava articulando o lançamento da coleção da Jimmy Choo. Então, o livro saiu 3 semanas depois, saiu a coleção, sabe? Então, aí eu já entrei no business de ter um pensamento, né, estratégico de construir uma marca em cima de algo que eu acreditava que era e sempre foi o meu amor absoluto pelo Jimmy, assim. E aí, daí em diante, a coisa meio que aconteceu sozinha. Eu não precisei ir atrás de nada, assim. Era as pessoas vindo atrás de mim e eu falando não, falando sim, colocando as condições. O que me incomodou e eu não gostei? Eu sou uma pessoa muito reservada, eu sou uma pessoa de uma vida social praticamente nula. Eu gosto de ficar na minha casa e gosto de sair para comer. Eu tenho pouquíssimos amigos, tenho uma vida muito antissocial e isso começou a interferir nessa minha vida, assim, sabe? De eu estar num lugar e gente conhecer. Eu lembro um dia que eu fui no Ibirapuera, em São Paulo, assim, veio uma pessoa, olha, é o Jimmy, não sei o que, daí a pouco, olha, é o Jimmy, aí daí a pouco 2 pessoas paradas, tirando foto, atrai a atenção de mais cedo. Quando eu vi, devia ter umas 150 pessoas em volta da gente, e aquilo foi me dando uma crise de pânico, eu não conseguia sair, eu não queria, sabe, eu não queria estar ali. Você tendo que ser simpático ali, né? Isso é um inferno, sabe? Então, assim,
eu comecei a perder a minha privacidade, sabe? De estar andando na rua e alguém me vê, de eu estar entrando dentro de casa e alguém falar, você que é o Rafael do Jimmy, não sei o quê. Até hoje isso acontece. Quando alguém me reconhece, quando alguém me conhece. Então isso foi difícil pra mim. Por outro lado, foi foda o que eu tava te falando, quando eu saía com o Jimmy de manhã assim para passear e as pessoas atravessavam a rua com medo dele, assustadas com ele e fazia bullying, isso mudou. Porque aí as pessoas começaram a atravessar a rua para tirar foto com ele. Começaram a atravessar a rua para fazer carinho nele. E aí eu falei, é isso. É sobre isso. Eu consegui melhorar a vida dele por ele. As pessoas que não conheciam ele pela celebridade que ele era, me abordavam e falavam assim, isso aconteceu várias vezes. Nossa, esse é igual aquele cachorro da internet, esse é igual o Jimmy. Eu falava, exatamente. Ele não é o máximo, ele é lindo. Ele parece muito com o Jimmy. Eu falei, exatamente. Então, essa sensação, sabe, de mudar o estereótipo que as pessoas tinham sobre ele e fazer as pessoas atravessarem a rua para cumprimentar ele, eu acho que foi o melhor de tudo. Foi o mais foda, assim. A minha privacidade, a minha paz, o meu sossego. Gente tentando se passar por mim para dar golpe, todo tipo de coisa que essa celebridade, né, entre aspas, te dá, que traz de ruim, eu acho que faz parte, sabe? A gente aprende a lidar. Mas desde o início, a intenção sempre foi essa. Eu preciso mostrar pro mundo o quanto essa raça é foda, o quanto eles são do caralho, o quanto eles são lindos, o quanto eles são os melhores cachorros do mundo. Ai, concordo com você em tudo isso. Acho que a internet, nesse sentido, é a melhor coisa, cara. É o melhor lugar. A outra pedindo colo aqui. Ela não é boba, não. Essa gravação é uma graça, né? Aí não sobe, você tem que ajudar. ela vai subir pra quê, né? Se você pode carregar. Olha que sensacional. Kiara ficou assim semana passada. Que sensacional. Você é muito linda. Ai, você é muito linda. Esse Rafael, narigão. qual foi o momento assim da história de vocês que mais te impactou? Se eu pedisse pra você falar de um momento que te traz muita lembrança boa, gostosa. Eu acho que é difícil de dizer uma coisa, assim, sabe? Teve muita coisa engraçada que aconteceu no caminho. Tem um episódio muito específico. Quando eu morava em São Paulo, né, o Jimmy não era um cachorro sociável com outros cães. Então, quando eu queria levar ele num parque, por exemplo, eu tinha que para eu soltar a coleira, eu tinha que garantir que esse parque era cercado, né, para ele não sair para lugar nenhum e que não tivesse nenhum cachorro lá dentro. Então eu ia muito num parque descendo depois da Henrique Schalman, assim, debaixo do viaduto, assim, indo para Avenida Sumaré, tem um parque comprido assim à direita, e eu ia sempre à noite nesse parque. Deixava o Jimmy correr, brincava com ele pra caralho, e teve um dia que a gente tava saindo desse parque e tinha uma mulher empurrando uma bicicleta, assim, porque é uma ladeira, e uns três caras seguindo ela e olhando ela por trás, assim, sabe? Eu falei, esses caras vão fazer alguma coisa com essa mulher. E aí eu botei o Jimmy na guia, comecei em direção a eles, assim. E ela empurrando a bicicleta, daí os três voaram em cima dela e tentaram roubar a bicicleta, roubar a bolsa, e eu saí correndo com o Jimmy pra cima dos caras. Filha da puta, vou te matar, seu desgraçado, larga ela, caralho. Eles assustaram, o Jimmy correndo, o Jimmy tava brincando, né, não ia fazer nada com ninguém. Mas os caras assustaram, que tava eu e o Jimmy indo pra cima deles, e eles largaram ela. Ela no chão, toda arranhada assim. Oh my God, oh my God. Aí eu vi que ela era uma gringa que tava meio perdida ali em São Paulo. Ela parou e olhou assim, ela falou assim, oh my God, this is Jimmy? Falei, é. Ela falou, Jimmy the Bull?
Falei, é. Ela falou, eu não acredito que eu fui... Em inglês, eu não acredito que eu fui salva pelo Jimmy Debu no Brasil. Falei, você foi, cara. E aí, enfim, ajudamos ela, né? Peguei a bolsa, ela fez foto com ele, aí dei carona pra ela, né? Ajudei ela a carregar a bicicleta, levamos ela pro lugar. Então, episódios como esse, assim, sabe? De a gente fazer o bem localmente, na hora, e ver isso. Sim. Isso aconteceram centenas de vezes. Que incrível. Mas eu acho que o mais foda de tudo são as pessoas que o Jimmy trouxe pra minha vida, sabe? Eu tá aqui no podcast, né? A gente ter se conhecido. A Marie, que é uma amigona minha, é uma amigona da Nova Zelândia, bullzeira, já tá no 4º bull dela. Apaixonada pela raça, foi a pessoa que me deu o meu diagnóstico de autismo. Então ela é uma amiga pessoal, assim, que a gente se fala desde que eu tenho o Jimmy, que a gente se torna um amigo, a gente se fala diariamente. A nossa conversa é sempre sobre bull. Eu te mostro depois ali no meu celular o dia inteiro foto de bull, e de vez em quando a gente troca umas receitas de air fryer. Mas é isso, a minha namorada atual, sabe? Eu conheci porque ela se interessou pelas fotos do Jimmy na internet, e aí a gente se conectou. É uma pessoa que eu tenho um amor absoluto, né? Que tem um amor pelo Jimmy e por cachorro. Então as pessoas que o Jimmy me trouxe, as circunstâncias que ele me trouxe de felicidade e alegria, não tem como contar. Eu acho que isso é o mais foda, assim, sabe? Quando você entrega seu coração para eles, eles te entregam o deles vezes 1000. Sim. E aí tudo vai se transformando em volta. Eu acho que isso é o mais foda. Muito natural e automática, Sim. né? Eu também fiz grandes amigos através da Nala, através das redes sociais. Sim. E não tem preço. Não tem preço. É incrível. Isso é o melhor de tudo, com certeza. Você vai ter um outro bull? Vou, com certeza. Eu agora tô numa fase de... Tô construindo a minha casa, então eu tô sem casa, sabe? Eu tô sem um lugar ainda, tô meio nômade, indo pra lá, vindo pra cá, viajando muito. E eu quero ter mais de um bull. Eu quero tentar resgatar algum. Todo dia, praticamente, alguém me manda uma foto de algum bull de algum lugar. Ai, é muito triste. O coração fica apertado, dá vontade de ter todos. Eu não tenho dúvida, a minha vida é muito melhor com eles. Não consigo viver sem eles, mas eu espero estar com a minha casa pronta, sabe? Para mim conseguir dar qualidade de vida para eles. Vou ter, com certeza. Imagino que vai ser uma casa muito feliz. Tenho certeza que sim. Porque com um bull a gente já consegue ser feliz demais. Exatamente. Com mais de um, Imagina, então... tô doido, penso nisso direto. Alegria e caos ao dobro. É isso. Ao quadrado. Quando você tiver outro, volta pra gravar com a gente. Volto. Traz ele. Trago, Quero sim. conhecer. Sim, com certeza. Olha que tá gravado, hein? Com certeza viremos. Vou fazer um corte disso. Tá bom. Assim que você tiver, eu vou te mandar. Olha, Rafael, você falou que vai voltar. Voltaremos. A gente ainda tem muita coisa pra conversar. Você é um cara incrível. Obrigado. Com muita história, com muita Obrigado. Inspiração. Você me inspira. Imagina, obrigado. E eu tenho certeza que inspira pessoas. Aliviou muito a raça. Só agradecer, Rafael. Obrigado, agradecer muito você ter vindo fazer a gravação com a gente. Eu já quero o próximo. Vamos sim, vamos marcar. Volte, eu adorei por favor. também. Voltarei. Obrigado mesmo por tudo. Obrigada a você por estar com a gente. Conte comigo sempre. Obrigado.